Meu querido ouvinte, louvado seja Deus. Muito obrigado a você por estar aqui nos acompanhando. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje esse programa foi gravado, gravei ontem, por isso não terei como atender a participação dos ouvintes pelo chat. Eu tive um compromisso nesse horário, então tive que gravar esse programa. Mas vou apresentá-lo com muito carinho, porque é a palavra de Deus que ilumina o nosso dia. Então vamos começar o nosso programa à luz do Santo Evangelho. É a palavra de Deus que está no ar. E o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 6, de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando vos elogiam, e era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido ouvinte, hoje para entender esse evangelho de hoje, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos aqui ontem. No evangelho que nós comentamos aqui ontem, Jesus subiu ao monte e eu dizia para vocês que ele vai tomar uma grande decisão. O monte é o lugar onde o céu e a terra se encontram. E ali Jesus passa a noite toda em oração. Primeiro ele entra em contato com o Pai. E depois ele forma a sua equipe. Ele chama os apóstolos, os 12, como o novo Israel. Israel não era formado por 12 tribos. Agora ele chama o novo Israel, os 12 apóstolos, os enviam. E quando desce da planície, a multidão já está ali esperando por Jesus. E Jesus anuncia o seu plano de governo, palavra minha. Nós estamos num período eleitoral, então a gente entende bem isso. Os candidatos, eles anunciam o plano de governo, o que eles vão fazer. E Jesus anuncia também o seu plano de governo, o seu plano de trabalho, completamente diferente daquilo que o mundo fala. E nós temos muita dificuldade para entender esse plano de governo de Jesus. Uma das coisas mais difíceis que nós temos para entender é que ele fala que aqueles que vão segui-lo vão ser perseguidos. Ninguém gosta de ser perseguido. Nós não gostamos de perseguição. Nós não devemos procurar as perseguições. Mas que tipo de perseguição sofrem aqueles que seguem Jesus de verdade? Diversos tipos, desde a piadinha, desde um boicote, uma ironia, uma brincadeira de mau gosto. Você percebe isso. Falas maledicentes. No início dessa semana eu conversava com um confrade e ele dizia: o povo, padre, às vezes fala que aqui nós ganhamos muito dinheiro para manter o asilo. Não é verdade, a gente gasta demais. Mas o pessoal acha que aqui o dinheiro cai do céu. É a pessoa que não quer ajudar. Porque eu sempre digo, então pega daqueles internos e leva para sua casa, que aí você vai ver quanto
de trabalho que dá, quanto que você vai gastar, as dificuldades que tem para fazer isso. Às vezes nem a família dá conta de tomar conta de um enfermo, de um idoso, de um doente. Então, assim, são falas maledicentes, falam que difamam, que desqualificam o trabalho, falas maldosas. Quantas vezes, eu tenho mais de 30 anos de padre, quantas vezes já falaram assim, fulano que está ajudando na igreja está desviando o dinheiro. E eu fico pensando, meu Deus, se ele desviar todo o dinheiro, ele não vai chegar nem até Belo Horizonte. Entendeu? Então, são os tipos de perseguições bobas que infelizmente passamos, né? Ou falas maldosas. Fulano comprou um carro novo, ele começou a ajudar na igreja. Tá. O padre... Bom, as paróquias são diferentes, tem algumas que têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Eu sei que para comprar um carro novo eu tenho que esperar 10 anos. Não é fácil, né? Mas isso eu chamo de perseguições, falas maledicentes, comentários maldosos, piadinha de mau gosto, coisa que só vem para atrapalhar, não é? E o inimigo é esperto, o diabo não é preguiçoso, não, ele é esperto. Quando tem uma igreja bonita, os grupos estão funcionando, ele dá um jeito de semear desunião. Ele semeia desunião. E aí, com a desunião, uns começam a brigar com os outros, ciumeira, vaidade, tudo atrapalha a caminhada. Então, Cristo anunciou dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos. Mas as perseguições, elas vêm o tempo todo e de diversas formas. A gente precisa estar muito fortalecido em Deus para não se desanimar com as perseguições. É uma paz, é um projeto de governo que contradiz com aquilo que o mundo fala. Inácio de Antioquia dizia que onde maior é o trabalho, maior é o lucro. Então, se a gente tem um cristianismo morno, que também não custa nada para nós, é sinal que nós não teremos lucro nenhum com isso. Mas os grandes santos, que foram muito perseguidos no seu tempo, conseguiram um alto patamar de santidade, porque o trabalho foi grande. Então, o lucro é grande. Também devo lembrar aqui nessa minha reflexão dos primeiros cristãos, lá nos Atos dos Apóstolos. Teve uma cena lá que eles apanharam, lá no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. E eles saíram da prisão muito felizes, porque foram merecedores de sofrer por causa de Cristo. Isso para mim é um tapa na cara. Para nós é um tapa na cara. Porque qualquer coisinha a gente reclama até de uma unha encravada. Tem gente que reclama de tudo. Eu estou cansado. Me lembro de uma vez que uma dona falou assim, eu quero entregar o meu cargo, padre, porque eu venho aqui limpar a igreja. Ela ia lá de 15 em 15 dias, mais ou menos, e a igreja era do tamanho de uma caixa de fósforo. E ela estava morta de cansada porque limpava a igreja de 15 em 15 dias. Aí eu agradeci, fui educado, mas eu pensei assim, desse jeito aí, acho que Cristo não quer saber também não, porque a pessoa faz com tanta má vontade que acho que Deus não quer isso não, Deus não precisa disso não. Os primeiros cristãos ficaram felizes por terem merecido sofrer por causa de Cristo. E queria lembrar aqui também uma fala de São Bernardo. São Bernardo fala bonito. É melhor para mim, Senhor, diz São Bernardo, é melhor para mim, Senhor, sofrer a tribulação, contanto que estejas comigo, do que reinar sem ti. É melhor que eu sofra tendo o Senhor comigo do que eu reine sem ter o Senhor comigo. Passar bem sem ti, gloriar-me sem ti, é melhor para mim, Senhor, abraçar-me a ti na tribulação, ter-te comigo no forno ardente, do que estar sem ti, ainda que fosse no próprio céu. O que me importa o céu sem ti?
e contigo o que me importa a terra. Bonita essa fala, né? Eu não quero o céu se o Senhor não estiver lá. E a terra para mim não conta, porque o que conta é a sua presença, é o Senhor. Maravilhoso isso. Acho que nós temos que aprender muita coisa com esse evangelho de hoje. Jesus anuncia o plano de governo dele, mas é um plano de governo diferente daquilo que o mundo fala. Felizes os perseguidos, felizes os que choram, felizes os que passam fome por causa de Cristo, tá? E o mundo fala o contrário disso, né? O mundo só fala feliz aquele que se dá bem, que passa a perna em todo mundo, que os fins justificam os meios. Essa é a fala do mundo. E uma coisa também que me chama muita atenção é que chamaram Jesus de príncipe dos diabos. Para mim, me dá um nó na garganta quando eu vejo isso no Evangelho. Porque se chamaram Jesus de chefe dos diabos, a gente não pode querer muita coisa não, não é? E quando alguém fala mal de você que ajuda na igreja, fala mal de você que é cristão, de mim também, claro, nós somos fracos. E eu fico pensando assim, gente, eles falam mal até do Papa na internet, chamam o Papa disso, daquilo. Eu não sirvo nem para beijar a mão do Papa, então eu estou no lucro. Se tem coragem de falar mal até do Papa, que não faz mal para ninguém, que é um homem santo demais, eu não posso, eu não sou digno nem de beijar a mão do Papa, então eu não posso querer muito da vida, não. Eu tenho que tocar o barco com alegria e com amor, né? Bom, eu quero hoje rezar para os aniversariantes do dia. Deixa eu ver quem está aniversariando hoje, para poder rezar para eles e para elas. Hoje está completando mais um aniversário o Jadir Alves dos Reis, lá de Florestal, Marcília da Piedade Silva, do bairro de Lourdes, Maria Emília de Faria, do bairro das Graças, Rosa Mônica Paranhas, do Recanto, Rosilene Maria de Assis, de Córrego do Barro, Ulisses da Silva, do Novo Horizonte. Quero convidar você também para a nossa festa de Santa Cruz, no próximo sábado. Se Deus quiser, às 7h30 vou celebrar a missa na praça, lá em São José da Varginha, nos pés do cruzeiro. Lá tem um cruzeiro muito bonito e nós vamos rezar a missa lá. Às 5h eu vou estar rezando o terço lá no cruzeiro, lá em Conquista, lá no terreno do Zé Nogueira. Você é nosso convidado também, tá bom? Que Deus te abençoe e proteja, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido ouvinte, fique com Deus, um grande abraço para você.